Olá, servidores e seguidores. Hoje nós estamos recebendo no nosso podcast um convidado, Leandro Fernandes. Leandro Fernandes. Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? E antes de apresentar o nosso entrevistado, eu queria falar um pouco sobre ele. Nosso entrevistado de hoje é considerado o ex-vereador mais atuante. Concorreu a prefeito nas eleições passadas, tendo alcançado um total de 1.128 votos. Mesmo com tantos votos, não conseguiu alcançar o cargo de prefeito. Ele já foi subsecretário, tá, de Desenvolvimento Econômico. Foi assessor especial, atualmente é um dos candidatos da base e vem novamente como pré-candidato a vereador. É formado em Direito, advogado, filho do ex-prefeito Benedito Marques Amorim. Vamos conversar hoje com o pré-candidato a vereador dessa vez, André Amorim. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Rita. Obrigado, Fernandes. Tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde já. Boa tarde já, né? Boa tarde. Sim, é porque eu cheguei era dia, agora já são aí 12:40. Obrigado. Só fazer uma pequena correção. Sim. Você falou foram 1.128, foram 6.128 votos. Foi, desculpa, tá aqui, ó, 6.128. Uma diferença bem significante, uma né? diferença de 5.000 votos. Então, Nossa! Então, assim, eu que agradeço aqui o espaço, poder estar aqui de novo, né, conversando com o servidor, né, que acho que é a base aí de audiência do podcast, né? Ô, André, eu queria perguntar uma coisa para você. O seu pai, ele governou a cidade de Itaguaí no período de 93 a 96. Isso. Foi um período curto, eu diria assim, um período que não teve uma reeleição. Uhum. E naquela época tem até um motivo. Naquela época não podia ter reeleição, né? Isso, Acho que exatamente. tinha aí umas... A reeleição ela passou em 1998. O governo do meu pai encerrou em 1996. Então, só passou a ter reeleição no Brasil 2 anos depois, basicamente 2 anos depois que ele saiu da prefeitura, né? E nós temos aqui, eu queria até que passasse as fotos, tá, do seu pai, da sua família. Você tem seu pai como super-homem, né? Bom, para alguns tinham, para outros têm, né? Sim, sim. É verdade que ele ligava para você todos os dias no mesmo horário? Assim, meu pai era o meu super-homem, né? Meu pai, esse cara aí, ó, com o Bernardo no colo, Bernardo, meu filho mais novo, que é a cara do meu pai, né? E meu pai, ele tem uma história muito bonita. Ele faleceu aos 80 anos, nascido em Alagoas, numa cidade chamada Murici, que até hoje é uma cidade muito pobre, lá no interior de Alagoas. Então, você imagina, 80 e tantos anos atrás. E ele era o filho mais velho de 7 irmãos. A história de muitos brasileiros, nordestinos principalmente. E ele já percebia, aos 9 anos de idade, meu avô tinha uma barraca de carne, né, na feira. E para nós aí de raiz nordestina, a gente sabe que as feiras lá são bem diferentes, né, do que são Sim. aqui. Então, a barraca de carne, até hoje lá, o Fernandes está aqui para me ajudar a confirmar, você escolhe o animal na hora e ele é abatido ali na hora e tudo mais, limpo, abatido e limpo. E o meu avô, quando meu pai tinha 9 anos, foi diagnosticado com Parkinson. Então, uma pessoa para trabalhar com facas e tudo mais. E aos 9 anos, o meu pai assumiu essa barraca da feira de carne e dali ele começou a trabalhar, efetivamente, aos 9 anos, para sustentar a família, né? Ainda não tinham todos os irmãos nascidos, mas é uma história aí de muitos brasileiros, como falou o Fernandes, né? Então, ele ingressou na Marinha já com vistas a vir para o Rio de Janeiro. O meu tio Bruno, ele já morava no Rio de Janeiro, irmão da minha avó. Então, portanto, tio do meu pai, né? A gente chama de tio, Sim. mas tio do meu pai.
e ele já fabricava estalinhos aqui em São Gonçalo. Então, meu pai ingressa na Escola de Aprendizes Marinheiros, lá em Alagoas, aos 17 anos, ingressa na Marinha aos 18 e aos 22 deu baixa aqui no Rio. E ali começa a história dele no Rio de Janeiro, aos 22 anos. Né? Então, daí para frente, muita coisa aconteceu. Ele veio para Itaguaí, abriu a primeira fábrica de estalos dele aqui. A nossa empresa fez 50 anos aqui em Itaguaí, agora em março desse ano. A mesma empresa, com o mesmo CNPJ, não com a mesma atividade, mas a Faestal ela foi a primeira multinacional genuinamente itaguaiense, porque foi daqui de Itaguaí que se exportava estalinho para França, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Argentina, os estalinhos produzidos em Itaguaí. Nós, na época, chegaram a ter mais de 1.800 funcionários trabalhando direta e indiretamente na fábrica. Né? Então, meu pai teve oportunidade de estudar só até a 4ª série primária e dali para frente foi tudo autodidata, vamos dizer assim. Ele não falava uma palavra em inglês e mesmo assim ele ganhou um mercado mundial muito difícil, né? Porque, como eu falo, você exportar alimentos, exportar commodities, exportar roupa, todo mundo precisa consumir. Estalinho ninguém precisa consumir. Então, como ninguém precisa consumir o seu produto, é mais difícil de você vender. E ainda assim ele venceu. Teve habilidade para poder lidar com isso, né? Teve habilidade para poder lidar com isso. Ingressou na política. A primeira eleição que meu pai disputou foi em 1988. Na época, ele perdeu a eleição para o então prefeito Abelardo Goulart. Isso. E em 1992 ele foi eleito prefeito de Itaguaí com uma votação maior do que todos os outros 8 candidatos juntos. E governou, tomou posse em janeiro de 93, governou até dezembro de 96. Uma outra cidade, né? Itaguaí tinha uma outra realidade. Só para se ter uma ideia, quando ele assumiu o município, lembrando que era Itaguaí e Seropédica, né? Foi, será? Né? Ainda Era o era, mesmo né? município. Ao final do governo dele foi feito o processo de emancipação com ele ainda prefeito. Um desafio, né? Um desafio que eu hoje entendo como necessário. Mas se você parar para ver, Itaguaí e Seropédica juntos tinham quase a mesma população que Itaguaí tem hoje, com menos da metade do tamanho. E o município arrecadava mensalmente R$800 mil. Então, praticamente... Pouco hoje, dinheiro para fazer muita coisa, né? um dinheiro praticamente nenhum, né, para fazer muita coisa. E nesses 4 anos foi feito o maior projeto de saneamento do estado do Rio. Foram manilhados 147 quilômetros de ruas. Foram abertos os 2 primeiros postos de saúde 24 horas em Itaguaí e Seropédica. O município tinha 11 ambulâncias próprias, compradas durante o governo. A Expo, a primeira Expo, realizada já nos moldes que é hoje, já com uma média de público de 100 mil pessoas por dia, foi a Expo 93, no primeiro ano de governo do meu pai. Os detalhes curiosos que as pessoas esquecem. Itaguaí não tinha farmácia. Às 7 horas da noite, todas as farmácias fechavam. Se você precisasse comprar um remédio, você tinha que ir a Santa Cruz, Campo Grande e tal. Então, através de um decreto municipal, foi obrigado as farmácias a organizarem um rodízio de farmácias 24 horas. Da mesma maneira, os açougues, que ainda expunham suas mercadorias em vitrines, em balcões não refrigerados. Então, foi obrigado também a implantar balcões refrigerados. Né? O shoppingzinho ali do centro de Itaguaí, né, foi também trazido no governo dele. A arrecadação do porto com a atividade de minério, ela era toda feita para Volta Redonda. E a partir do governo dele, essa arrecadação começou a ser imposta, a ser feita em Itaguaí, e isso começou a mudar o eixo da cidade. A partir daí, começou a mudar o eixo da cidade em termos de arrecadação, porque, como eu costumo falar, o dinheiro público ele não existe de verdade. Né? Todo o dinheiro público ele vem de arrecadação do dinheiro privado. E a gente ficava com um passivo, que é um passivo ambiental, que é um passivo de toda a atividade que era implementada dentro do município, e o ativo ficava para Volta Redonda. Então,
essas e Outros feitos, né? Outros feitos aí que foram muito interessantes para a época. Você né? nasceu vendo tudo isso, cresceu Eu vendo tudo isso. cresci vendo tudo isso acontecer, ainda muito novo, né? Não me interessava muito ali pela questão da política e tudo mais. Estava naquela fase que era boa, de curtir Itaguaí Sim. ainda, né? Então, eu não participei ativamente do governo, né? Na época do meu pai. E só fui mesmo cair para dentro da política quando me formei em 2000 e já entrei para advogar numa campanha política. Daí foi a minha paixão pelo direito eleitoral, né? Então, ramo que eu advoguei aí por 15 anos, mais ou menos. Então, por isso era meu super-homem. E a história do telefone, em qualquer lugar do mundo que eu estivesse ou que meu pai estivesse, às 9 horas da manhã ele me ligava, falava: "Oi, meu filho, tudo bem? Oi, pai, tudo bem? Então tá bom, tchau." Simples. Mas tem um porquê de ele ligar sempre às 9 horas? Não. Preocupação de pai, né? Eu Não, mas acho eu digo que- por causa do horário. Se 9 horas, não. Não. 9 natural, horas né? para Todo ele, dia. 9 horas já era tarde. Meu pai, ele tinha hábito de tomar uns 3 cafés da manhã por dia, né? Então, às 9 ele já estava sentando para tomar o segundo. Ele era um diabético teimoso, né? Então, era aquele horário que para ele acordava sempre por volta de 5h30, por aí. Então, era aquele horário que ele entendia que eu já estava Era ali. meio uma disciplina, Era uma né? disciplina. Ele tinha aqueles horários Você ali sabe certinho. que isso sempre foi uma característica do meu pai. Ele era disciplinado e obstinado. Acho que a vida forjou ele desse jeito, né? Então, a história da ligação, ela era real, tanto que no dia que ele faleceu, eu publiquei um artigozinho falando: meu telefone não vai mais tocar. Meus sentimentos. André, É uma saudade boa, É uma né? Meu pai não saudade deixou só gostosa. lembrança, ele deixou saudade. Isso que é importante. Que lembrança Isso- a gente esquece, saudade não. e isso você vai passar, é bom porque você vai passar para os seus filhos, você vai Sim. passar para sua família, né? Eu até Você queria liga que às 9 horas para seus mostrasse filhos? Olha, Vai eu- dar continuidade. Hoje é não? mais fácil, né? E hoje as a crianças... sua família. por exemplo, o Bernardo conviveu com meu pai só até os 3 anos de idade. Hoje ele vai fazer 7, né, esse mês agora de agosto. E ele fala do meu pai como se visse meu pai todos os dias ainda. Ou seja, a presença dele Sim. foi muito marcante. E respondendo a tua pergunta, se eu ligo para os meus filhos, hoje as crianças que ligam para A a gente, gente né? é Mandam um criança, vídeo, é. faz ligação. Hoje o Antônio, meu filho, eu tenho um filho mais velho que é o Antônio, que é essa figura aqui, fez 10 anos agora, dia 24, e ele me ligou hoje de manhã para perguntar se podia fazer luzes no cabelo. Eu falei, filho, o cabelo é seu, né? Mas assim, enfim. A foto do seu casamento, né? Esse daí é eu e os 4 amores da minha vida, né? Sim. Então, a minha esposa, Jaque, a minha Jaqueline, né? Jaqueline Nakamura. É a japonesa mais linda do mundo, né? Sim. Aí de você se não falar isso. Pô, não é? Ela é mestre em Kung Fu, cara. Mentira, não é André, não. deixa eu te perguntar agora. Não foi, juro que não foi a intenção dessas lágrimas, mas são lágrimas de felicidade, eu acho muito bom. De e saudade boa. saudade boa. Durante o seu mandato de vereador, você lutou junto com os servidores. Isso é inegável, né? Todos os servidores viram a sua luta lá junto. Então, assim, hoje, inclusive, nós tivemos votos. Você votou contra o pacote da maldade, né? Hoje, né? Foi mais de um, né? Foi, exatamente. Você lutou ali pelos servidores. Hoje, nós estamos com muitas dificuldades, muitas mesmo, em ter vereadores que possam lutar assim como você lutou, né? Junto com o servidor. Na sua opinião, o que você acha que aconteceu para esse distanciamento entre o legislativo e os servidores de Itaguaí? O que você acha que aconteceu aí? Bom, é importante frisar antes de tudo que, como eu não estou lá dentro, eu só acho. Não sim. posso afirmar. Eu costumo falar, Rita, Fernandes, assim, costumo dar muito o exemplo do celular.
Bom, vocês, servidores efetivos. Poxa, vocês não são efetivos porque foram escolhidos. Vocês são efetivos porque têm o direito de ser efetivos. Vocês foram aprovados num concurso público, que não é qualquer pessoa que passa, também já fui aprovado em alguns concursos públicos. É difícil. E o município escolhe, ou tem a obrigação de escolher, quem é mais preparado. Por isso vocês são efetivos. Estavam mais preparados naquele momento e a tendência é que a gente continue na vida se preparando. Quando a gente vai escolher um celular, a gente procura saber, ó, a câmera é boa, o processador é rápido, a tela é bacana, esse daqui A opinião do outro a opinião também. do outro, a gente liga para um amigo, e aí, o Fernandes, é bom esse celular e tal? Beleza. E na hora que a gente vai escolher quem vai governar a gente pelos próximos 4 anos, a gente liga para alguém? Fernandes, o que você acha do candidato fulano? Rita, você já ouviu falar alguma coisa desse cara? Vamos fazer um churrasco aqui em casa para a gente discutir em quem que a gente vai votar na próxima eleição? E aí a gente chega... E eu não estou falando só de Itaguaí, não, tá? Tô falando, talvez, geral. em âmbito nacional. O que leva a gente a votar em alguém? É porque é mais preparado? Ou é porque é mais legal, mais simpático? Ou porque pagou R$200, 100, 300? Não sei, não estou afirmando. Mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E a segunda pergunta é, isso na minha opinião, o que essa pessoa faz? Ser vereador não é profissão. Qual é a profissão dos nossos vereadores? Brasil inteiro. Eles estão ali para quê? O que se espera deles? Quando eu voto em alguém para legislar, eu sou suspeito de falar, mas eu acho o poder legislativo, embora a Constituição fale que eles são autônomos, independentes entre si, não existe hierarquia, o juiz não é mais importante que o prefeito, que o governador, que o vereador, que o deputado, mas assim, me desculpem os outros poderes, mas vocês, juízes, chefes de executivo, aplicam leis feitas pelo legislativo. Com que critério? Quem que está apto para fazer essas leis? Para dar um exemplo, Itaguaí, qualquer lei que é feita, ela impacta na vida de mais de 120 mil pessoas, 130 mil. Impacta na vida de em torno de 4 mil servidores. Na vida, não impacta só no bolso, não. E aí, assim, com que preparo são escolhidas essas pessoas? E mais, eles precisam de quê para continuar sendo vereadores? Precisam estar preparados ou não? Eu costumo dizer que... Ou seja, te respondi com outra pergunta, né? Isso Não, é mas tão você respondeu, deselegante, mas... Eu vou te dizer o que as pessoas costumam, sabe, Fernando? A gente vê muito isso. Tem uma decisão que não é favorável para mim, uma decisão do judiciário. E aí eu fico revoltada porque eu quero, sabe, eu culpo o judiciário, porque o judiciário não deveria agir assim, foi comprado e tal. É como você falou, o judiciário, ele cumpre a lei. Eu costumo dizer, todos nós advogados nos apaixonamos pelo direito penal até a gente ver a realidade deles. Mas existe aquele ditado que acho que todos nós falamos, o pessoal aí que está assistindo também, a polícia prende e o juiz aplica a lei. Ele aplica a lei e não é culpa dele. Não é culpa dele. Sim. Olha, eu dou um outro exemplo do que é a má legislação. Gente, eu falo muito, tá? Eu além de gostar de política, eu sou advogado. Então eu falo pra caramba. Qualquer coisa você me corta. Mas olha só. Pode continuar. O Código Penal brasileiro, ele é de 1940. Lá no artigo 121, que trata do homicídio, ele fala lá, matar alguém, pena de X a X anos. Aí vem as qualificadoras, que são os parágrafos. Se eu não me engano, não estou com o código aqui, mas no parágrafo 4º fala: matar alguém por motivo fútil, pena de X a X anos. Alguém em 2015, isso está lá desde 1940, alguém em 2015 falou assim, vou criar uma figura
penal para eu poder me eleger. E criou o feminicídio. Tá lá. Matar alguém pela causa ou condição de ser mulher. Pena de X a X anos. A mesma pena de matar alguém por motivo fútil. Aí eu te pergunto, quem assassina uma mulher pela condição dela ser mulher, não é motivo fútil? Já não estava previsto no Código desde 1940 e cria-se uma lei, movimenta-se toda a máquina do Estado para aprovar uma lei que já estava lá. Agora, com que qualidade, Fê? Eu acho que enquanto a população achar muito divertido o autoprotesto, vou votar em qualquer um. Está protestando contra quem? Contra si mesmo. Porque o cara, uma vez eleito, amigo, tem que aturar ele 4 anos lá fazendo o que ele quiser fazer. Eu acho que, rapidinho, só para entrar nessa seara aí, esse movimento político que teve, né, a partir de 2017, 2015 para cá, trouxe à luz as pessoas a política. Então, você vê pessoas hoje que não eram atentas à política se politizando, e começaram a se atentar. Sendo que a gente historicamente não ligava para a política. Então, eu acredito que o que a gente colhe hoje é essa ausência da política que a gente não prestou atenção, não fomos incentivados. Né? Hoje já existe um movimento muito grande, mas mesmo assim a gente ainda vê aquele movimento para eleger alguém por interesse próprio. Eu acho, não é coletivo. Não é coletivo. Eu acho que a politização está se dando junto a uma radicalização, Exato, e isso concordo, é péssimo. Concordo. Ainda vejo muita gente batendo no peito e achando que está tirando uma onda, falando assim, eu odeio política. A vontade que dá é falar assim, então tá bom, deixa que eu vou lá e faço por você. Então, assim... As pessoas mais gostam de política aí. O que tá acontecendo, assim, como, né? acho que é uma frase, se eu não me engano, do Martin Luther King, não sei se é dele, que fala, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso. Né? Acho que é dele essa frase. E essa frase não é sobre grito. Essa frase é sobre a vida da gente, né? Exatamente. Porque o que acontece, assim, se alguém invade a sua casa, o mínimo, se você vê, o mínimo que você vai fazer é dar um grito. Oh, que é isso? Beleza. Itaguaí é a casa da gente. A gente está gritando sobre o quê? Está gritando, não quero saber. Vai lá, invade mesmo, faz o que você quiser. A gente grita isso, se alguém invade a casa da gente. Não tem nada a ver com isso. Arromba aí e faz o que você quiser. Caramba, Itaguaí é a casa das nossas casas. Né? A gente vê muito isso, Fernando. A luta dos servidores. Muitos servidores, eles... não, mas a luta não... eu não vai dar em nada. Não vai dar em nada, Rita, entende? sabe o que Luta é lá. Eu cantei num coral quase 10 anos. Tenho CD gravado, tudo. Já fiz turnê internacional. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas essa parte é verdade. Isso é verdade. Aliás, tudo que a gente vai falar aqui é verdade, né? Sim, então, sim, verdade. Isso. Tem que ser. Mas essa parte do coral é verdade. Cantei no Coral Jovem do Rio. Eu costumo chamar isso que você falou de efeito coral. Efeito coral é o seguinte, não sei cantar bem, mas o pessoal que está do lado sabe. Então, eu não vou me dedicar. Por quê? Porque o resultado, se tiver um resultado positivo, vai ser bom para mim. Então, para que eu vou fazer? Isso é o que falta no Brasil, a meu ver, é a mentalidade associativa. Compromisso. A Câmara, ela é o quê? Por que ela chama Câmara? Porque é um local onde se tem a associação de pessoas que deveriam cuidar... E que vai decidir a vida que vão decidir. E o curioso é o seguinte, as sessões da Câmara, presencialmente, elas são vazias, né? Chega a dar eco de tão vazio que é o plenário da Câmara. Não deveria ser assim. Não deveria. E hoje, mesmo com transmissões online e tudo mais, as pessoas, vou perder 1 hora assistindo. Não vai mudar nada mesmo, não é isso que as pessoas falam? Não vai mudar nada mesmo, e aí a gente volta naquela situação. Então deixa do jeito que está, mas na casa da gente a gente não deixa. E eu vivenciei muito isso naquela greve que teve em 2014. Ficou lotada aquela Câmara lá. Que eu ia para o front lá, né, da questão da greve, e meus próprios colegas falavam, cara, isso não vai dar nada. Você é maluco, o que você vai fazer lá? Tá se expondo, tu vai ter dor de cabeça. De fato, eu me expus, de fato, tive dor de cabeça, só que é o seguinte,
Você se arrepende? Nem um pouco. Eu também não. Nem um pouco, porque... Talvez você se arrependesse se não tivesse Se não ido, tivesse. né? Exatamente, porque aquela luta, depois, o resultado, graças a Deus, foi positivo, pôde proporcionar que diversos servidores pudessem fazer uma faculdade, pudessem ter uma qualidade de vida um pouco melhor, porque era muito ruim quando a gente entrou, né? E é isso, as pessoas que estão em volta que deveriam incentivar, que deveriam... Às vezes, eu não sou morador da cidade. Tinha Você mora morador... Oi? Você mora onde? Eu moro em Santa Cruz. Santa Cruz. Mas eu não sou morador da cidade por enquanto, que eu tenho muita vontade de vir morar em Itaguaí. Venha, aconselho. Eu tô só há 48 anos aqui. Então, assim, Desde eu que via nasci. companheiros que morador da cidade, servidor público, e ele estava desacreditado. Ele teve que vir uma força um pouco de fora para falar assim, não, irmão, mas vamos pra cima, vamos fazer. Isso é muito curioso. Só te... Rita, eu tô atrapalhando sua pauta toda, né? Mas Não, vamos lá. pode continuar. Eu vou aqui adaptando. O Pode que ficar eu acho, tranquilo. assim, eu respondo quase todos os dias uma coisa a uma pergunta com o mesmo teor. O que você está fazendo na política? Você não precisa. E aí a pessoa olha para mim, as pessoas conhecem o histórico da minha família aqui dentro, empresarial. Como eu falei, nossa empresa tem 50 anos. A gente, graças a Deus, economicamente tem um padrão bastante estável. Eu tenho as minhas empresas aqui em Itaguaí. Para quem não sabe, eu tenho escola. Não em Itaguaí, mas a sede da empresa que cuida das minhas escolas é aqui em Itaguaí. Eu tenho confecção de uniformes profissionais aqui na cidade. Então, quando o cara fala assim, você está fazendo o que na política? Você não precisa? Parece que ele está falando assim, você já tem uma situação boa, você não precisa roubar, o que você está fazendo lá então? Né? Então, é aquele negócio, tipo, deixa para outro que precisa. Ô, Fernandes, não vai para lá não, cara, que isso? Você já é estável. Mas Vai para lá fazer o quê, né? Não é Mas isso, mais ou menos? as suas empresas estão aqui. A sua família está aqui. A minha família está aqui. E você precisa que as leis pessoas funcionem. não entendem é o seguinte, se eu sair daqui, a gente está aqui próximo ao centro de Itaguaí. Se eu sair daqui, e quando sair daqui eu vou almoçar ali no Gusto. Se eu for atropelado atravessando a rua, eu não vou para o Copa d'Or, não. Eu vou para São Francisco. Eu preciso que a cidade funcione. Meus filhos estão aí, na cidade. Minha esposa está trabalhando. Se acontecer alguma coisa com eles, em termos de saúde, a gente vai para São Francisco, na emergência. Vamos ser atendidos pelo SAMU de Itaguaí. Tem que estar funcionando. Atualmente, quando meus filhos, basicamente as crianças, têm alguma questão ali de saúde e tal, eu corro com eles para a UPA, que está funcionando melhor do que as emergências particulares de Itaguaí. Então, assim, preciso que a cidade funcione. Como que eu não preciso? Eu preciso, E até uma forma de você saber como está funcionando. Opa, isso é exatamente. E chato, É uma vocês sabem que eu sou, né? fiscalização. É uma fiscalização, porque o vereador ele tem obrigação, mas a população tem o direito de fiscalizar. Né? Então, assim... Eu não diria direito, eu diria obrigação também. Exatamente. É obrigação. É verdade, é verdade. Então, é isso. A gente faz porque a gente tem convicções. Né? Então, é isso. Ô, André, eu vou falar um pouquinho agora com relação à falta de diálogo, tá, com o atual governo. É notório que durante uma gestão, essa gestão agora, os servidores públicos, os sindicatos, eles não conseguem dialogar com o governo. Né? Então, isso está dificultando muito a retomada de alguns direitos que foram perdidos, foram conquistados e hoje estão sendo perdidos. Então, assim, podemos citar, né, desvios de função, piso do profissional de educação que não está sendo pago, já temos aí até Seropédica sendo pago o piso nacional dos professores e Itaguaí ainda não. Então, assim, o reajuste de passagem que pela FETransport já aumentou e a gente continua ainda com aquele reajuste, com aquela passagem de R$ 8,00. Então, essa falta de diálogo com o governo, né, nessas negociações,
vem dificultando muito, né, a vida dos servidores aqui de Itaguaí. Como você enxerga essa situação dos servidores hoje? Sim. Bom, não sei se eu vou ter amplitude para responder, porque o último cargo que eu ocupei como subsecretário de Desenvolvimento Econômico, eu não tinha atribuições de, de ingressar nesse tipo de informação. Então, assim, e não sou servidor efetivo do município. Te confesso que eu estou desatualizado sobre essa eventual falta de diálogo. É, e assim, o que eu percebo, e lembrando aqui que eu posso estar falando a maior besteira do mundo, porque eu não detenho Uhum. essas informações. É, o que me parece, lembrando que só me parece, é que a vida e o diálogo do servidor com o executivo, ele já não vem bem há muito tempo. Eu fiz parte, se você me perguntar do governo passado, eu posso te afirmar que era uma luta constante. A primeira coisa que eu não gostava é quando falava assim, vai tirar o benefício do servidor. Não é benefício, é direito. Então, isso é o que você falou, os direitos são direitos. Inclusive, são direitos que eu gostaria até que passasse aqui no telão, você na tribuna lá, defendendo os nossos direitos. E que Opa. hoje, olha, você era do nosso lado Tava e com você mais conquistou. Você conquistou alguns direitos que hoje nós Aquilo dali que está na minha mão era uma perdemos. coisa que eu fazia mensalmente. Aquilo é o balancete da prefeitura. Ali diz a vida financeira toda da prefeitura mensalmente. Eu fiscalizava isso mensalmente, que está ali na minha mão. Uhum. E eu ia muito com isso para a tribuna, porque ali diz se tem dinheiro ou se não tem, onde que pode ser gasto e onde não pode. Então, isso era muito importante. Então, o que eu acho? Eu sinto falta disso hoje. Eu Eu vou dizer para também você, sinto. eu vou dizer para você que eu sinto falta disso hoje. Eu Você sinto sente, falta Fernando? Com de, certeza. eu sinto falta de saber o que está acontecendo na cidade mais a fundo. Porque o que é muito legal, eu não estou desviando do tema, não, já volto Não, nisso daí. não, Mas o que eu pode acho ir. muito legal do poder público, de quem detém esse mandato, o mandato é o quê? A população está me mandando atuar em nome dela. Está me dando esse poder. Isso é poder. Não tem poder de chegar, dar uma carteirada, não é isso. O poder é você falar assim, prefeitura, quero tal informação, e tem que vir. Os meus pares na época, vereadores, falavam, você é maluco. Eu oficiava o Ministério Público com data para eles me responderem também. Quero a resposta em que os promotores me odiavam. É Assim, porque eles mas têm prazo. eles dão um prazo pra gente, eu Tem dava para eles prazo pra... também, né? Exatamente, E correto. uns cumpriam, que eu achava muito legal, porque é um respeito que o cara tinha ao Sim. meu cargo, né? Outros não cumpriam, mas Gostei enfim. disso. Não, mas, gente, é o que eu falo, dentro do município, a minha atribuição era exatamente igual a de um promotor. Eu podia me meter em tudo. Até que o Charlinho, na época, conseguiu uma decisão do Tribunal de Justiça proibindo os vereadores de acessar as repartições fiscalizar, né? públicas sem comunicar com 15 dias de antecedência. Eu quero saber se a casa está limpa se eu chegar de repente, né? Não se eu avisar, Rita, vou te visitar, depois tua casa vai estar lá, limpa, cheirosa, perfumada, porque a gente faz isso para receber as pessoas. Agora, voltando... E pela lei orgânica, né? Sim. O vereador ele vai fiscalizar, vai pedir informações, me Sim. diga se eu estou errada, e ele não é facultativo, ele é obrigatório. obrigatório, ele tem que O que a responder. desembargadora, que na época deu essa decisão favorável na época, prefeito, Charlinho, ela falou que a fiscalização do vereador ela é externa. A gente tem que fiscalizar as contas só. Não é o que a lei orgânica fala. Não é o que a lei orgânica Mas, lamentavelmente, fala. foi. E eu acho que. Vou até ver se essa decisão ainda está vigente, porque é uma coisa que Não a temos prefeitura visto. tem que falar assim, né? Pô, não temos mais interesse em proibir o vereador de acessar. Porque, bom, vamos lá, o que eu acho da falta de diálogo? E aí eu vou te falar, como você falou, tem uma falta de diálogo muito grande. Acho que ela vem desde lá de trás. Não sei te dizer hoje como está essa relação como está isso em relação ao atual governo, Muito ruim. mas Muito o ruim. vereador ele deveria servir para isso também,
né? Porque, assim, uma coisa que eu fazia era receber o serviço. E não tem conversa fácil comigo. Se eu achasse que não dava para fazer, eu falava, isso daqui não dá para fazer. Não vai enrolar, né? Eu lembro que discutia-se muito na época a questão de, não de todas as categorias, mas escalas de horário e tudo mais. Teve uma categoria que eu falei assim, olha, eu acho que essa escala aqui não dá para rolar, não adianta. Porque assim, o cara não vai legislar com o mandato do vereador. A gente não está ali para dizer sim para todo mundo em troca do voto. É a cidade que se ressente ou não. É a cidade que tem que ter dinheiro para quem paga o salário do servidor é a população. Então não dá para a gente meter mais a mão ali no bolso. Ah, não, vamos só aumentar. Não, mas é preciso fazer conta. O servidor tem direitos, sim. O que eu acho que se há uma falta de diálogo, o poder legislativo, ele, o que é bacana é assim, a prefeitura tem que responder. Por que não está recebendo? Vamos lá, então, vamos no prefeito junto? Vamos lá, eu vou com vocês. Eu vou não sei aonde. Então, assim, se está tendo essa falta de diálogo, e só estou falando se porque eu não detenho essa Sim. informação e acredito no que vocês estão falando. Não adianta vir o candidato a prefeito e falar assim, não, vou dialogar, vou receber o servidor todos os dias, vou dar tudo que ele quer. Mentira, quem fala isso está falando mentira. Mas diálogo tem que ter. Então, acho que legislativamente é um bom canal para se fazer esse diálogo. A Câmara, Rita, Fernandes e os servidores que estão assistindo, ela tem comissões. São 19 comissões. Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Obra, Comissão de Defesa do Consumidor, de Direitos Animais, de não sei o quê. Então, essas comissões, elas precisam agir tecnicamente. Eu acho, Entendeu? André... Lembrando, só te cortando, essas comissões têm, inclusive, poder de fazer requerimentos de informação que o prefeito é obrigado a responder, não é facultativo. Então, assim, é um canal, é um meio. Mas eu acho chato, não sei o quê. Cara, se você acha chato, deixa de ser vereador. Ser vereador não é para ser legal, é para ser Exatamente. parlamentar, entendeu? Isso é uma coisa que eu costumo pontuar. Vereador, qualquer um pode ser. Parlamentar, não. Parlamentar é diferente. Vereador é só um cargo, né? A função é ser parlamentar. Então, Rita, se não foi satisfatório, me pergunta de novo aí que vamos lá. Eu quero concluir nesse sentido aí, que é o seguinte, a gente percebe que não é específico desse governo não, tá? Já vem A gente... Vem piorando, né? Porque você falar de um governo só, às vezes você acaba distorcendo muita informação. Mas eu lembro que, sem te cortar, mas eu lembro, e aqui nós não estamos abrindo nenhum tipo de... especificando nada. Nós não estamos atrás de beneficiar um governo ou outro. Sim. Mas sim lembrar. Eu lembro que no governo Luciano, nós tivemos um diálogo. O sindicato, o CEP, ele conseguiu uma conquista ali. O CEP, era eu mais... não tenho visto o CEP, que não tenho tido notícia, né? Visto, era não mais veria mesmo, porque eu não estou ali nessa frente, né? Tem tentado, Mas eu por exemplo, eu tinha várias reuniões com o CEP, na época era a professora Dulce, né? Dulce. Brava pra caramba, Dulce, ela. E tinha uma ética, assim... A Dulce, ela chegava antes no gabinete, ela brincava, ela teve, na época, discussões ferrenhas com meu pai e tal. E quando era para entrar no assunto, parece que ligava uma chavinha. Ó, a brincadeira ficou para trás, agora vamos... Era assim mesmo. Então, assim, o diálogo é necessário, não só com o servidor, mas com as categorias todas. O respeito. Sinto falta tanto do servidor na Câmara como da população, de modo geral, porque essa população ela tem muitas demandas. A Câmara é o canal para fazer deveria ser, né, o canal para fazer esse tipo de diálogo também. Não que o prefeito não deva receber, os secretários estão ali, porque o prefeito sozinho, vamos lá, é um só para cuidar da cidade toda, mas os secretários têm essa atribuição, né, também, né? Subsecretários e tudo mais. A galera dali também, ele não é o servidor efetivo, mas ele também está como servidor público naquele momento. Só tem uma coisa que eu ia complementar Deixa eu para concluir o meu raciocínio. O que existe hoje, não é só aqui na cidade de Itaguaí não, tá? Uhum. Existe uma prática dos chefes de executivo de ele, às vezes, dar ouvido só a determinadas pessoas.
Uhum. Então, a gente tem aqui hoje 6 mil servidores efetivos, mais ou menos. Acho que é um pouco menos. A gente Menos, não é uns pode... três A e gente não, alguma 3 e coisa. bastante, É. né? a gente não pode deixar que, um exemplo, 3 pessoas falem em nome Entendi. de... Vamos botar... Eu tô botando um número fictício ali de 6 mil servidores. Então, acho que isso é uma prática que ela é danosa para o relacionamento do Existe prefeito com... alguma, tipo, associação dos servidores, alguma coisa assim? Então, Formal, não. não, existe os sindicatos, né? Existem as associações, só que muitas das vezes ela é desconstruída. Entendi. Então, porque aí também fica... são entidades que precisam de ter representantes que muitas vezes também são escolhidos, mas não representam uma maioria. Exatamente. É difícil, né? Não, é complexo, é um tema complexo, é. mas assim, quando, por exemplo, 10 servidores eles se juntam para falar com um vereador, um prefeito, eu acho que é saudável que o prefeito receba, que o vereador receba. Ah, eles não são... Vocês são representantes? De repente... Não necessariamente, né? Sim, de repente não importa, mas escuta. Sim. Senta na mesa, E é o que eu falei escuta agora. o que Muitas os vezes, servidores vão falar. mano, o prefeito não pôde receber, mas tem o secretário, tem... Toma a pessoa nota tá de ali, tudo. Ah, isso colher aqui é... demanda, exatamente. Isso aí é bobeira, beleza. Então Ó, vamos isso ver, daqui, vamos ver com o sindicato. Eu era conhecido ali como o cara da Bíblia, né? Eu ando sempre com esses caderninhos. Tem algumas poucas anotações aqui que eu estou vendo agora da época da subsecretaria. Isso daqui eram demandas do comércio local. O que eu fazia? Eu sentava ali e ia anotando. Depois despachava com o secretário ou diretamente com o prefeito. Acho que é isso aqui. É um caderninho. Ah, vamos. Ó, vocês que tá aí o Fernandes. Ó, não posso atender hoje, mas Isso vamos aí. tal hora, tal dia, tal hora. Uma hora vai dar. É porque o desgaste, eu vejo muito desgaste desnecessário entre os servidores, porque não é bom para ninguém. Não é bom para o Parece que é servidor, uma luta constante, né? não Assim, é bom para o prefeito, para o vereador, Não, não não é é bom. bom para a população. Então, independente de ser um representante, uma associação, um grupo, escuta. Sim. O que Abre eu- a porta, senta, escuta Eu mesmo. e avalia. Pô, isso aqui, ó, a categoria tá de acordo com isso aqui? Não, tá, beleza. Então vamos chamar a categoria para E até, conversar. eventualmente, que seja um não. Ó, gente, mas Exatamente, é um não. Ó, não dá para exatamente. fazer aqui, mas por isso, por isso, por isso. O que eu me lembro na época que fui vereador, por exemplo, é uma questão seríssima que tinha da Itaprev. A Itaprev tinha um rombo ali de milhões e milhões e milhões, pelos motivos aí que eu vou passar aqui de comentar, né? Mas o dinheiro aquele dinheiro é do servidor, não é da Itaprev. Então eu lembro que eu fui muito contra, na época, o parcelamento que foi feito do Sim. jeito que foi proposto. Não sei se vocês se recordam, eram 200 parcelas de 3 milhões e pouco. Nem Casas Bahia faz isso. Pois é, né? Quer pagar quanto, né? Então, Sem assim, fazer propaganda. isso é uma coisa que veio sendo colocada em dia. Foi feito um novo parcelamento, em menos parcelas, que era uma outra rubrica, foi parcelado em 12 vezes, foi quitado. Eu fui contra na época, falando, caramba, para reconstituir em 200 meses, pode ter gente no meio do caminho que se aposente e não tenha dinheiro para... É muito tempo. É muito tempo. Mas hoje eu entendo que foi necessário. Foi. Pelo menos está sendo reconstituído. Então, assim, mas é o que eu falo. Não houve naquele momento, e aí eu estou falando no momento que eu vivi. Vamos sentar com o servidor, então. Você sabe da sua situação? Sabe que se você se aposentar hoje não vai ter grana para te... Falta Não estou isso. afirmando, não, tá? Isso é naquela época lá. Senão o pessoal fala assim, caramba, o André falou que não vai ter dinheiro. Não. Falta isso, né? Falta esse diálogo, essa esse conversa. diálogo, exatamente. Eu me recordo, tá? Porque eu sou também do sindicato do CEP, e nenhum ofício foi respondido. Todos os ofícios que nós mandamos desde o nosso mandato, do início do nosso mandato, nenhum deles foi respondido. Isso eu acho uma falta de consideração. Isso eu acho uma falta de respeito com o servidor. Então, é disso que eu estou falando. Isso entra o que na questão que a gente estava falta falando. responder? Ele escutou algumas pessoas e não escutou a outra parte.
né, do CEP, né? Escutou alguns representantes. Não, o que É, a Rita não, está falando não é que existe. nem, Então, nem, eu digo assim, nem os ofícios eram respondidos. eu Entendeu? digo, o que eu falo é o seguinte: é algo que seja oficial. Para mim, algo oficial são ofícios. Sim. Sim. Então, Por isso tem esse nome, né? ofício, você quer conversar com o governo, você vai conversar através de ofícios e ele Sim. tem que te responder. Mas não há essa resposta. Agora, o curioso é o seguinte, Tem que acionar o Ministério Público. raciocina nessa situação. Vamos dizer que tenham sido lá X ofícios não respondidos. Hoje, será que se pegasse esses ofícios todos e fosse a Câmara, fala assim, ó, nenhum ofício foi respondido, o senhor pode oficiar a prefeitura ou o secretário para responder esses ofícios? Aí eles têm que responder. Inclusive para falar assim, por que não respondeu? Mas será Então, que é o que eu vão falo. querer? É isso. A gente precisa... E aí vem aquela pergunta lá atrás. Ah, André, mas você não precisa. Tá bom, é isso aí. Eu não estou dependendo da função de vereador para viver. Então, isso me gera o quê? Autonomia. Ética e moral. Você Au- tá na ética, não na moral que te diz que você tem que fazer alguma coisa. Exatamente. É autonomia. A gente precisa ter autonomia. O mandato, eu falava assim, gente, o que eu mais gosto do mandato parlamentar é a tal... como é que a gente não pode ser processado por emitir as nossas opiniões? É imunidade parlamentar de opinião. Então, dentro da minha atribuição parlamentar, eu podia falar o que eu quisesse, que eu não podia ser processado. Eu falei, cara, eu acho isso fantástico, porque na tribuna eu me expresso do jeito que eu quiser, obviamente com respeito, civilidade e tudo mais. Então, assim, como eu falo, o que eu sinto falta hoje na cidade é justamente isso daí. O CEP procurou lá o vereador tal, ou o presidente da Comissão de Educação, por exemplo, ou um representante. Ah, o presidente não pode estar aqui. Tá, mas tem lá alguém que representa a comissão. Ó, estão aqui os ofícios e tal. Será que a comissão pode oficiar a prefeitura para saber por que não responderam o nosso ofício? Por que tá... Ou então até pegar o teor do ofício, copiar e responder. Então, assim, é óbvio que o executivo, como o nome já diz, ele é quem executa. Mas, em termos de atribuição, se há falta de diálogo, há falta também junto ao legislativo, né? Do legislativo, esse diálogo. É importante que o servidor, que a população em geral entenda que o legislativo ele está ali, aquilo é uma Câmara, o que está escrito ali no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce através de representantes. Então, tem que ir lá, sim, tem que ir lá perturbar, sim, ir lá no protocolo da Câmara protocolar, marcar reunião, estar lá. Nós, quando detemos um mandato parlamentar, a gente tem obrigações também. O vereador ele já não tem obrigação de horário, ele já não tem obrigação de um monte de coisa, mas ele tem obrigação de ter uma assessoria que responda, que traga as demandas. Não tem obrigação de receber o servidor, mas o servidor paga ele também. O servidor também recolhe tributos para o município. Então, tem sim. Eu lembro que teve uma vez que eu estava saindo para almoçar, eu almoçava muito aqui no Alecrim, aqui na General Bocaiúva, e aí tinha uma senhora lá na Câmara que ela, quando me viu saindo ali, ela falou assim, eu estou aqui te esperando desde cedo e tal. Já levantou brava. Eu falei, mas a senhora queria falar comigo? Eu queria falar contigo. Aí eu falei assim, então vem aqui. Aí levei ela ali no balcão da recepção. Falei, vem cá, que horas que vocês anunciaram ela aqui no meu gabinete? Para quem? Para falar com quem que atendeu lá? Ela falou, não, eu não falei que queria falar especificamente com o senhor, mas isso ela já gritando comigo e tal. Eu falei assim, me desculpa, a senhora sabe que eu sou seu empregado, né? Aí ela, sei sim. Eu falei, então a senhora não grite comigo, que eu sou seu empregado. A senhora fale direito comigo. Ela levou um susto tão grande, porque assim, as pessoas não estão acostumadas ao político ter essa autonomia de falar, entendeu? Então, assim, falei, eu vou descer meia horinha e volto e vou atender a senhora. E a humildade que você mostrou para ela, né? Eu tô ali trabalhando para ela, ali dentro quem manda é ela. A gente só exerce o mandato que ela confiou. Então, assim, novamente,
como eu te falei, se eu estiver fugindo aí da pauta, você me puxa de volta, que eu falo demais. Não, mas é uma questão, só para acrescentar nesse tema, é que assim, a gente está em 2025 e os servidores estão sempre batendo nessa tecla de dialogar. E assim, não é para pedir para ganhar R$ 1 milhão por mês, não. Né? É para Aí eu pedir. Fernando, eu vou... Às vezes, na maioria das vezes é o básico. Então, o básico é o que eu vou passar agora. A gente tem essa lei 3.605 de 2017, que eu vou refrescar a sua memória, é a do auxílio transporte, Uhum. que é muito importante, porque tem servidor que está pagando do seu bolso. do seu Ainda bolso. está em R$ 8. Ainda está em R$ 8. E isso está desde 2017. O que você acha que está faltando na sua opinião, na sua humilde opinião? Na minha humilde opinião e técnica, eu vou falar para vocês o seguinte: se algum pré-candidato sentar aqui e falar assim, vou resolver, vou fazer a lei e vou mandar aumentar isso daí, corre que é mentira. Por quê? Essa lei, isso dá para ser resolvido por lei, é fato. Leis que aumentem despesas do Poder Executivo não podem ser de iniciativa do Poder Legislativo, porque eles têm autonomia financeira. E aí é a importância de, primeiro, você ter um conhecimento técnico para isso. Isso tem que partir do prefeito. Tem que partir do Poder Executivo, do prefeito. Ou de alguma secretaria responsável, porque isso também pode partir da secretaria, passar para o prefeito e ser enviado para a Câmara. Então, primeira coisa, se você, pré-candidato a vereador, estava pensando em sentar aqui e falar assim, vou resolver por lei, eu já estou jogando um balde de água fria. Não. Tem que saber de onde buscar o recurso. Por que eu falo muito em desenvolvimento econômico? Quem me segue aí nas redes sociais fala, ó, isso é desenvolvimento econômico, é nisso que eu acredito. Porque, como eu falei aqui no começo, todo o dinheiro público ele vem de arrecadação de dinheiro privado. Se a cidade produzir mais, ela arrecada mais, e aí ela pode, sim, ter justificativa e falar assim, ó, é R$ 8, vai passar para 10, 12, 15, 20 e nós temos dinheiro para pagar. E aí o vereador ele pode, sim, através de um mecanismo que se chama indicação parlamentar, que ela não é vinculativa para o prefeito, mas ela é indicativa. Eu posso ali falar, ó, prefeito, tem dinheiro na rubrica tal, pode ser usado para aumento da passagem de servidor. E aí, sim, você está fazendo de maneira parlamentar uma coisa que lhe cabe fazer. Falta um estudo. Eu posso, inclusive isso na época, eu e o Carlos Kiefer, a gente discutia muito no plenário ali, se pode haver uma convalidação de um ato executivo, de um ato legislativo pelo executivo, ou seja, o vereador propõe a lei, mesmo com vício de iniciativa, ela é aprovada, vai para o prefeito veta, ela volta à Câmara, derruba o veto. Esse ato convalida, não convalida, mas é uma tentativa também. Agora, desde que não seja para contar a história para os outros. Então, qual é a minha visão sobre isso? Acho que com R$ 8 realmente não dá. Eu fiquei surpreso de saber, como eu estou falando, eu não é nem achar, desculpa, não é nem achar, a matemática não fecha. A gente acha, mas tem certeza que matematicamente não fecha. Agora, é achar meios de legislar sobre isso e dar esse direito ao servidor. O curioso é que outro dia eu estava conversando com um servidor efetivo, que ele é de Itaguaí, e ele falou assim, eu acho que tinha que baixar, porque aí vinha menos gente de fora. Eu falei, entendi. É uma visão pequena, né? Pequena e mesquinha, né? Como você falou. E assim, como eu falo, é matemático. Você foi preciso nisso daí. É matemática, não é querer ou não querer. Então, acho, sim, respondendo a tua pergunta, que dá para resolver, só se pode resolver legislativamente, mas é preciso saber como legislar sobre isso. Agora, André, nós temos 10 minutos. Já? Nosso tempo está esgotando, nós ficamos aqui bastante tempo. E eu tenho ainda algumas questões. Vamos lá, se quiser ser mais aí. Eu quero falar com você. Vamos lá. Em 19 de julho, agora, recentemente, né, desse ano, o Poder Executivo ele enviou para a Câmara dos Vereadores uma proposta de aumento do salário dos secretários municipais de Itaguaí. Isso foi
para o ano de 2025 a 2028, ou seja, é uma dívida que vai deixar para o próximo governo. Aham. E esse salário é 20 mil para cada secretário. A Câmara, mesmo sabendo, né, que tinha outras prioridades, nós acabamos de citar aqui as prioridades, a passagem é algo essencial e a prioridade, Foi 19 ela de julho. sancionou essa lei, né? Ela sancionou essa lei, que é a Lei 4.182 de 2024, sem ao menos questionar ou fazer um estudo, porque é isso que estava faltando. Você acha que esses subsídios poderão causar um impacto futuramente na prefeitura? Acredito que tudo que sobe despesa, se não foi feito um estudo, como você falou, vai impactar sim. Isso é fato. R$ 8 não pode. Quer dizer, aumentar a passagem não pode, mas subir um salário E tanto assim que a gente está Tanto falando, assim. eu acho que o secretário hoje ganha 15 mil, né? Não sei. Então a gente está falando, não é num aumento de 5 mil, a gente está falando de um aumento aumento de 5 mil, digamos, 5 mil. Percentualmente mais de 30%, se eu não me engano, fazendo uma conta aqui rápida. Então, assim, eu acho que a gente teria duas possibilidades, né? Uma que eu encabecei isso lá atrás, que foi a redução do salário dos secretários, né? E acho que isso é óbvio, se foi feita uma lei que aumente, pode ser feita uma lei que reduza de novo. Há possibilidade de... Foi reduzido. Quando eu era vereador lá, Então, foi reduzido. servidores, Rever seus atos, fiquem né? tranquilos, porque há uma chance. Há uma chance. Agora, por que não pegar também, por exemplo, e aplicar os 30% em cima da passagem? Da passagem? Que tá Que ia ser muito precisando? pouquinho também. Ia dar aí Sim. 2,40 de aumento, mas por que não? Então, se por equiparação, vamos fazer igual? Então, assim, não é nem uma sugestão, porque eu acho que 2,40 é muito pouquinho. Mas, assim, era só, né, já que vai fazer para um, faz para outro. Agora, é possível rever. Na época foi uma briga grande e foi reduzido, inclusive, o salário do presidente da Itaprev, que ganhava 20 mil reais, foi reduzido, equiparou ao de vereador. Não sei quanto é o salário do vereador hoje, mas também um ponto interessante que foi... Eu tive 3 atos logo que eu entrei na Câmara, eu tomei posse dia 1º de janeiro de 2017. O primeiro deles foi abrir mão dos penduricários, né, que eu brinco que... Eu acho que o vereador ele não deveria ter salário, só o penduricário. O que é o penduricário? Viajou, tem direito à passagem, eu abri mão. Reembolso de hospedagem, abri mão. Existe uma verba parlamentar, por exemplo, se você se afasta mais de X quilômetros da sua circunscrição, você tem direito a receber essa verba parlamentar, abri mão. Isso tudo eu estou falando, eu abri mão mesmo. Meu gabinete, a cafeteira era minha, a geladeira era minha, a cadeira era minha. Por quê? Caramba, é uma convicção que eu tenho de que não pode ser feito dessa forma. Eu acho que em vez de receber o salário, fui a Brasília, beleza, aí a Câmara pagaria... Gosto disso, isso é ética. Mas eu acho que são convicções. Mas está querendo aparecer? Não, eu estou falando isso em público a primeira vez aqui. Outro fato interessante que foi reprovado. Um projeto de lei um projeto de resolução da Câmara que obrigava os vereadores a disponibilizarem suas declarações de imposto de renda no site da Câmara o ano inteiro. Eu acho que ali a minha vida passou a ser pública. Eu não posso ter um acréscimo patrimonial, né, tipo igual um juiz federal aí que comprou uma fazenda em julho e pagou 33 milhões de reais à vista, né? Assim, o salário de juiz federal deve ser em torno de 30 mil, algo estranho. E um outro ponto, que esse eu vou tentar de novo, se tudo der certo e ganhar a eleição, que é o seguinte: eu tomo posse dia 1º de janeiro do ano X. Eu tomo posse e imediatamente eu entro em recesso. O recesso não é da Câmara, ele é do vereador. E aí, dia 20 de janeiro, eu recebo o salário X. Dia 20 de fevereiro, eu recebo mais X. Só que eu só volto a trabalhar dia 15 de fevereiro. Então, esse projeto de lei era para vereadores em primeiro mandato ou recém-empossados
que entraram em recesso, eles só passarem a receber a partir de março do ano que tomam posse, porque isso foi reprovado de cara, assim, não passou nem nas comissões. Mas eu acho justo, é um dinheiro, caramba, Que vai voltar para volta para a Pra população. população. A Câmara devolve isso. Exato. Ou, nesse caso, nem precisa pagar para não dar trabalho de devolver. André, eu Oi. tenho uma última pergunta, tá? E ela vai ser um pouco polêmica. Vou logo lhe Vamos lá. avisando. Eu queria até que colocasse aí, é uma reportagem, tá? A gente tem quantos minutos? Recentemente, deve ter uns 5 minutos. Recentemente tivemos diversos reportagens, denúncias de contratação, né? Foram diversas denúncias ao MP de irregularidades na prefeitura, né? Dessas contratações irregulares. E recentemente nós tivemos aí uma reportagem que saiu hoje, né? Sobre a contratação de funcionários fantasmas que recebem R$8 mil. Acho que saiu ontem. Foi né? ontem. Foi ontem. Foi ontem. Eu vi. Recebem R$8 mil. Foi ontem, Recebem R$8 mil, tá? E não trabalham. Então, para mim, quem recebe dinheiro da prefeitura e não trabalha é funcionário fantasma. Eu não tenho outro nome para dar, gente, pelo amor de Deus, né? Nós temos Coitados dos fantasmas, estão lá quietinhos lá Exatamente. no cemitério, mas não deveriam estar nomeados, né? Exatamente. Nós temos, tá, alguns projetos, e um deles eu vou citar, que é do CIEP 300, tá? Certo. Porque é um projeto que você bem conhece, que foi um projeto de militares, é um projeto dos militares para o programa... Escola Cívico-Militar. Escola Cívico-Militar, que acabou, que não tem mais. Mas deu tão certo que eles queriam retornar. Então, são pessoas que estão ali, são ex-militares, eu diria, militares de reserva, né? Militares reformados, isso. Exatamente. E eles são formados em pedagogia, Pedagogos, psicólogos, professores de tem educação toda a sua física. formação. Sim. E eles quiseram retornar com esse projeto e foram em busca disso. Mas não com esse nome, com outro nome, obviamente. E atualmente, né, são 4 militares que estão lá trabalhando. Todos são militares, são sim. Né? Não houve publicação, eles estão aguardando até hoje. Eles estão trabalhando, diferente desses que são fantasmas, que estão recebendo para não trabalhar, tá recebendo e não está trabalhando. Eles Esses outros estão trabalhando duramente, sem material e não estão recebendo, porque seu salário... Eu vou só procurando um negócio aqui E que seu eu acho... salário está... o salário deles estão em atraso, se não me engano, 1 mês. Mas não foi publicado, ainda não saiu nada oficial. Né? Mas eles estão lá trabalhando desde o início. Né? Tem material, eles fizeram lá, né, um pedido de material, eu tive contato com eles, então perguntei antes de estar aqui. Tá? Eles precisavam de um auditório, precisavam de pessoas para capacitação dos alunos, porque essa escola ficou integral. Então, os alunos estudam de manhã e à tarde eles ficam lá para ter essas atividades extras. Só que como eles vão dar as atividades extras se eles não têm material, se não tem estrutura, né? Se o pagamento está em atraso. Então, assim, a solicitação foi feita à prefeitura e não foi atendida ainda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que confrontar com essa reportagem, que é revoltante, porque eu sou mãe, meu filho estuda no CIEP 300, tá? E eu sei muito bem do que eu estou falando, porque é lá que eu vejo... O impacto positivo que isso causa. Eu sei como funciona, eu sou professora, eu sei como funciona aquela escola, eu sei que é uma escola que precisa, tá, de alunos que tenham ali todo um acolhimento, né? E esse projeto ele é importante, né, para essa escola, tá? Bom, desde que o projeto foi realizado, eles estão trabalhando desde 23/5. 23 de maio que eles estão trabalhando.
né? Diferente desses que aparecem na reportagem que não estão trabalhando, não é mesmo? E eles querem continuar. Só que, qual é o objetivo desse projeto? É contribuir com a educação, a disciplina dos alunos, tá? É um projeto que é a promoção do ambiente mais saudável, de aprendizagem. Ele visa melhorar as condições de trabalho, não só da criança, condição da criança, mas dos docentes, porque os docentes e os funcionários, né, todos os funcionários que trabalham na educação, muitas vezes eles não têm como fazer nada, né? O objetivo é contribuir com a formação do cidadão crítico, aquele cidadão crítico que nós precisamos, aquele que pensa. O Fernandes falou, politizado, né? Exatamente, aquele que pensa sozinho, aquele que vai para a urna e sabe em quem vai votar e que não é influenciado, tá? É disso que a gente precisa. Baseado na disciplina, na cidadania, no respeito ao próximo. Isso tudo eles conseguiram durante o período desse projeto cívico-militar que acabou, infelizmente. E eles agora estão iniciaram um outro projeto, mas estão aí precisando, para que dê certo, precisando de muito Estou procurando apoio. um negócio aqui que você tocou Então, aí. assim, na minha, eu não pude deixar de trazer isso aqui, tá? Porque isso, para mim, esses salários atrasados, tá? Precisa ser pago. Essas pessoas precisam ser vistas, essas pessoas que trabalham, que contribuem para a sociedade, para o funcionamento das escolas, né? E, assim, eu queria que você me falasse, né? Já que você está a par disso tudo, o que você tem para nos dizer? Vamos lá. Vamos por partes aqui. Eu acho... primeiro, eu vou falar da questão aí do projeto, vamos chamar de Escola Cívico-Militar, que era o nome oficial, Era o nome. né? Eu procurei, já há alguns meses que eu venho procurando entender melhor. Eu gosto do modelo, sou proveniente de uma instituição militar, que é a Escola Superior de Guerra, que, diferente do que as pessoas acham, lá é um local de estudos e não de aprender a fazer guerra, né? Embora tenha esse nome. Então, estive com alguns militares desses, procurei apurar e a resposta que tive foi o seguinte: o Ministério da Defesa não deu prosseguimento após a mudança do presidente, os próprios militares que estavam aqui não conseguiram, junto aos seus comandos, a continuidade, ou seja, inicialmente, pelo que eu entendi, eles buscaram nos comandos respectivos que houvesse, que arcassem, né, com esse custo. Absorvessem, isso aí. Outro caminho seria o que o Tarcísio fez em São Paulo e o Castro também parece que fez aqui no Rio, com modelos aí com as forças de segurança estaduais. Auxiliares, policiais, militares bombeiros, e bombeiros, né? Esse projeto parece que em São Paulo está sendo ampliado com outro nome. Eu não gosto muito do nome cívico-militar, porque tem muita gente que tem uma E restrição com o confunde, militar. porque acha que a criança vai lá para estudar as matérias e não é isso. Não é isso, Totalmente exatamente. Como você diferente. falou antes, é uma coisa multidisciplinar. No âmbito federal, o programa acabou e, a partir desse momento, não responderam mais às demandas dos municípios. Inclusive, aí botaram aqui, há uma discussão jurídica da inconstitucionalidade desse modelo para fins de educação. No caso, eles atuam apenas na disciplina, não haveria um projeto pedagógico sendo praticado. Então, assim, o que eu vejo de interessante nesse projeto? Porque ele é auxiliar. Como você falou, o cara não vai para ali aprender a ser militar. O profissional, ele vai lá auxiliar. Ali no CIEP 300 é interessante porque eles ordenam um aluno até a subir ou descer rampa. A usar o uniforme, coisa que... Tem que subir pelo lado direito, descer pelo lado esquerdo, a usar o uniforme. Por que tem que usar? Que é mais seguro para eles estarem identificados como estudantes. Estudante daquela escola. Casos ali de crianças e adolescentes que se automutilam e... Sim.
não podem acessar o pai e a mãe para... Falar Não sobre o tem Porque muitas suporte, assunto. vezes né? Não a tem o causa suporte. pode ser até o pai ou a mãe dessa automutilação. Então, eles veem nesses militares Um uma porto seguro. fuga, Uma... um super-herói, como a gente falou no Exatamente. começo. O modelo foi descontinuado. Eu realmente não tenho conhecimento de atraso de salário deles, falta de conhecimento meu. Porque até para estar com o salário atrasado, eles teriam que estar nomeados e não recebendo. Eu não sei, realmente, falta de conhecimento. Não vim com essa informação de que estejam É porque nomeados. parece que não chegou nenhuma documentação oficial na escola, né, para a direção de que eles estariam Entendi, lá. mas assim, então talvez eles não estejam Estão nomeados. trabalhando. Exatamente. Isso é uma coisa que precisa ser apurada. Você E aí eu precisa vou apurar. terminar com essa parte. Precisa por assim, voluntário, né? Então, assim, eu não tenho esse conhecimento. Acho que, já conversei com eles, são caras de altíssimo gabarito, assim, gentis demais. E essa gentileza deles é o que primeiro encanta. Se encanta a gente, imagina aquela criançada ali que às vezes está desamparada nisso. Mas, assim, é possível fazer isso, retornar com esse modelo de escola e ampliar, não só no CIEP 300, porque a gente tem muitas pessoas que precisam Precisa ter acesso, né? precisa ter acesso em vários outros pontos da cidade, mas é como eu falo, foi descontinuado pelo Ministério da Defesa, mas São Paulo e Rio começaram a arcar com isso. Itaguaí, Recursos próprios, né? existe aqui em Itaguaí um Fundo Municipal de Segurança Pública que foi criado a partir de uma lei minha, com recursos oriundos do Fundo Municipal da Procuradoria. Com esses recursos, Itaguaí adquire hoje 11 viaturas para PM, câmeras de monitoramento na cidade toda, quadriciclos, motocicletas, paga o programa Segurança Presente, 100% do programa Segurança Presente, do PROEIS, com uma lei que um legislador maluco fez. Comprei uma briga terrível com a Procuradoria, porque eu não podia extinguir o fundo da Procuradoria, mas eu sabia que eu podia remanejar recursos. Eu não estou tirando do município, só remanejando para o próprio município. Esse projeto pode vir a ser custeado com o Fundo Municipal de Segurança Pública. E por que eu criei um fundo? Se você pegar essa lei, ela tem várias formas de fomento. As empresas, a minha empresa, ela está como madrinha da escolinha da Nuclep. A gente vai começar uma turma de usinagem com 24 alunos, 350 horas certificados pela Nuclep e o Senai, e eu estou pagando para isso. Não sei quem são essas 24 pessoas, mas eu estou tirando eles de uma zona de influência, e quem vai para a escolinha da Nuclep já sai empregado. Muito legal esse projeto. Pois é, Nossa. sabe quanto custa Tá isso? faltando isso aqui. 18 meses, o custo total é de R$10 mil em 18 meses. Isso não é nada para a prefeitura? Não é nada para a prefeitura, e é um tipo de... O Fundo Municipal de Segurança Pública, ele pode ser Acionado, usado monetizado também pelas empresas privadas, contrapartidas. A gente pode mudar essa lei e acrescentar, por exemplo, dinheiro destinado de compensação ambiental para pagar salários desses militares e de outros profissionais. Não precisamos ficar só com os militares, podemos tornar isso maior ainda. Então, é o que eu estou te falando, Rita. A fonte de tudo é o custeio. E o custeio a gente tem que ser criativo e saber como fazer. Você não vem me dizer que não tem empresa aqui em Itaguaí que pode aportar um dinheiro nisso. A prefeitura pode também, mas não precisa ser só a prefeitura, Falta não. boa vontade. Falta boa vontade e parceria, dialogar. Eu não posso, como poder público, chegar lá só para impor. Eu tenho que chegar lá para pedir ajuda. Aqui, estou precisando da tua ajuda. Ou, sei lá, por exemplo, só, Porto Sudeste, será que você pode destinar R$100 mil por ano para pagar esse projeto aqui na escola tal? Não precisa ser de salário, não. Salário a prefeitura paga, mas em material, você pode? Eu duvido que o cara vai ficar de fora. Mas é preciso legislar a respeito. Agora, em relação à questão, como você falou aí, a questão sobrenatural que foi denunciada, de
fantasmas e tudo mais, o que eu acho tem que apurar Ministério Público, Prefeitura e fiscais. Fiscais Exatamente. que faziam o que eu fazia. Porque, olha, denunciar eu denunciava. As pessoas me chamavam de maluco. Eu era o cara que mais aparecia na Globo, no SBT, na Band, na É Record. verdade. Né? Todo o pessoal já ia almoçar comigo. Tá aqui, ó. Tô ali. O pessoal já ia almoçar. Eu lembro que uma Temos vez. tudo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma denúncia de uma empresa, eu estava almoçando ali no Bicão. E aí eu aparecia na televisão denunciando a empresa do cara que estava almoçando na mesa do meu lado. Aí eu falei assim, caramba, né? Mas assim, a gente ganhava para isso. Esse daí é o SBT. Então, assim, falta, se a população está achando um absurdo, é a hora de se ligar. É a hora de se ligar. Faltam acho que 66 dias para a eleição. Muita gente lembra o que fez no Réveillon. Já tem 8 meses. Mas não lembra que daqui a 66 dias... E vou te falar, sorte que o futebol masculino não foi para a Olimpíada, senão o pessoal só ia se ligar nisso depois que o futebol Exatamente. acabasse. Então, assim, Porque o povo só quer saber de futebol. problema nenhum com isso, mas pode saber também, né? Também, né? Então, o que eu acho, Outra Rita, pergunta. é a gente exercer as nossas funções, as nossas atribuições. Então, isso é importantíssimo. Então, como eu te falei, não tem conversa fácil comigo. Não dá para responder só o que a galera tem que ouvir, não. Tem que cada um puxar um pouquinho da responsabilidade para si. Esse pessoal que assistiu a reportagem ontem, tenta lembrar em quem que votou há 4 anos atrás. Exatamente. Isso aí. É isso que você quer pro seu filho? André. Ensinar ele a ser funcionário fantasma ou você quer ensinar Quais os ele teus a pensar desejos, né? por Exatamente. conta própria? Eu sempre me faço essa pergunta e gostaria de fazer para você. Eu entrei aqui tem 12 anos, né, no município de Itaguaí, e eu já escutava isso, que a Itaguaí é uma cidade rica, mas que deixa a desejar em muitas questões, por questões políticas, né? O que falta para Itaguaí explodir? Explodir, falta No o Putin ser... Não, mentira. Falando sério. O que falta para Itaguaí explodir no bom sentido, Com certeza. primeiro, as pessoas se envolverem. Eu costumo falar que quando eu saía lá com 15 anos de idade para ir no comércio pedir voto para o meu pai, eu escutava o empresariado, o profissional liberal, falando assim, eu vou ajudar, mas eu não posso botar a cara. Não posso botar a cara, e a gente ficou sem cara. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, vereador fulano de tal não me representa. Não, representa sim. Você pode não ter votado nele, mas ele foi eleito. Ele está no cargo. Ele representa sim. Então, se você não gosta, trabalhe para tirar ele de lá e botar quem você acha que vai te representar. O que falta é isso. A sociedade se envolver, puxar um pouquinho da responsabilidade para si. Itaguaí é uma cidade, se você pegar de maneira absoluta, o PIB de Itaguaí é maior do que o de São José dos Campos, que é uma referência de riqueza no Brasil. São José dos Campos arrecada em torno de 4,5 bilhões, mas tem 700 e tantos mil habitantes. É linda a cidade. Tudo funciona. Aqui em Itaguaí, a gente precisa fazer as coisas acontecerem à nossa maneira. A gente não pode pegar aqui e falar assim, poxa, melhor do que o meu negócio está indo bem é porque o do Fernandes está indo mal. Isso tem que acabar. A sociedade precisa, sim, se associar. Nós temos Câmara de Dirigentes Lojistas, nós temos Associação Comercial, nós temos OAB, Associação Médica, Associação de Engenheiros e Arquitetos. A gente precisa começar a cobrar. Para onde que está indo esse dinheiro? E às vezes a gente sabe para onde está indo o dinheiro, mas a gente não concorda. Então, peraí, vamos participar. Vamos botar a cara. Vamos fazer. Aí eu lembro que em 2017 foi feita uma lei. Eu estou estourando o tempo, né? Mas já estouramos, então vamos embora. Foi feita uma lei assim, obrigando as empresas
que prestadoras de serviço a contratarem 70% da mão de obra. Isso é mentira, isso é inconstitucional. É para jogar para a galera. 70%? Você não pode obrigar a empresa a Você contratar... não pode obrigar, porque A, o B, emprego C. no território nacional ele é um direito social para qualquer brasileiro. Agora, a gente tem que capacitar. Por exemplo, ano passado a prefeitura o que formou, falta junto aqui. com a Carpowership e a Marinha, 90 marinheiros de convés. São empresas, são empregos válidos no mundo todo, formados aqui. Eu fiz a abertura na época da primeira turma. Eram 30 pessoas. Sabe quantos tinham de Itaguaí? 12. O resto era todo mundo de Isso fora. aí é o reflexo do que a gente tem hoje em Itaguaí. Então, assim, Falta- por exemplo, falar muito rápido de um projeto muito Eu bacana. queria até que você desse as suas considerações finais. Isso. Então, assim, eu queria que vocês me chamassem para outro bate-papo. Ah, Assim, sim, vamos chamar. eu estou à disposição. Então, assim, já para finalizar, não vou nem falar do projeto do Distrito Industrial, da nova lei de concessões de serviços públicos, da nova lei da Fundação Municipal Vamos de deixar Energia. isso, você vai voltar, você Tem vai muita contar. coisa para falar. Tem muita coisa. Então, assim, o que eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a vocês que estão aqui hoje representando os servidores, agradecer a você que vai ter paciência de me ouvir falando aí esse tempo todo, mas é necessário, isso daqui é muito necessário, então eu volto quantas vezes for preciso. E, assim, chamar a atenção de que a gente está a 60 e poucos dias dos próximos 4 anos. O que eu quero dizer com isso? Faltam 60 e poucos dias para a gente escolher as pessoas que vão governar os municípios do Brasil pelos próximos 4 anos. Isso não é uma brincadeira. Não é legal fazer voto de protesto. Faça de protesto, sim. Escolha uma pessoa capaz de representar os teus interesses. Vereador não existe para fazer favor. Vereador existe para ser parlamentar. Favor, ninguém quer viver de favor. Nem filho quer viver de favor do pai, nem da mãe. Então, assim, prestem atenção. Isso não é uma brincadeira, é uma eleição. É o dia que o seu voto vale tanto quanto o do Jorge Paulo Lemann, que é tido como o homem mais rico do Brasil. Não mora aqui, mas é brasileiro. Então, mas ele é bilionário. O voto dele valeria a mesma coisa que o seu. Então, é o dia que você faz diferença, sim. Só um voto, mas faz diferença, sim. Não deixe de escolher os seus candidatos. Acredite que alguém vai ter que te representar. Então, já que alguém vai ter que te representar, perca um tempinho nele. Faça aquilo que a gente falou lá no começo. Liga para um amigo, vai na internet, não só na rede social. Na rede social, cada um posta o que quiser, mas vai no Google, chama a tua família, os teus amigos, faz um churrasco, um mocotó, uma rabada em casa, reúne a galera, igual você reúne para ver o futebol, reúne para discutir sobre a próxima eleição e chegue num consenso de o que você quer e se essa pessoa pode fazer coletivamente o que você quer. Eu acho que eleição é isso. Bom, quero te agradecer, tá? Eu te agradeço obrigada. muito. Fernandes, muito obrigado. Fernandes, obrigado por estar aqui também. Obrigado pelo comigo. convite. E agradecer a vocês. Aí só falar uma coisa, alguém falou comigo ontem assim, cuidado que o Fernandes, ele é brabo pra fazer pergunta e tal. Pô, Fernandes, eu Só queria essa que todo mundo aparência. fosse bravo igual você, assim. Você é uma simpatia. Não. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Pedir que compartilhe, se você gostou, né, desse nosso bate-papo aqui, compartilhe para outras pessoas, que eu acho importante a gente não ficar só com conhecimento, a gente tem que botar esse conhecimento para frente. Então, se você achou legal, que você aprendeu bastante coisa, passa, compartilha e curte lá as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Até logo. Fiquem com Deus.